Quantas mulheres precisam sofrer para que a violência deixe de ser vista como algo normal? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu violência física ou sexual. No Brasil, mais de 16 milhões de mulheres relataram ter sofrido violência física, psicológica ou sexual. A Central de Atendimento à Mulher 180 registrou mais de 1 milhão de atendimentos no ano de 2025. E esses números continuam crescendo. Por trás de cada estatística existe uma mulher, uma família e uma história marcada pela dor e pelo silêncio. Falar sobre violência contra a mulher não é apenas informar. É proteger vidas, conscientizar e combater uma realidade que ainda afeta milhões de brasileiras todos os dias. Falar sobre violência contra as mulheres é ultrapassar as manchetes e as notícias daqueles programas sangrentos policiais do meio-dia. Porque a violência que derrama sangue, a violência que leva a óbito, como o feminicídio, são apenas uma parte. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando da violência cometida pelo Estado, na ausência de políticas públicas, na ausência de equipamentos eficientes que possam suprir as demandas que as mulheres todas têm, independente da sua cor, da sua classe social, do seu nível de escolaridade, da sua religião, do local onde vive. A gente está falando de postos de saúde que não tem ginecologista, a gente está falando de cidades que sequer têm postos de saúde, a gente está falando de cidades que não têm creche, de comunidades que não têm escola. Então, toda violência que é cometida pela ausência da ação do Estado, por não ter delegacias em quantidade suficiente para atender mulheres, por não ter equipamentos públicos, não ter inclusive uma quadra, um espaço para a juventude, para as crianças se divertirem, também são violência contra as mulheres, porque são as mulheres que zelam pela família. Um Estado que não provê renda suficiente para as mulheres, onde é difícil conseguir emprego, onde as vagas de emprego para as mulheres são vagas de emprego informais, similares a análogos a trabalho escravo, também são violências do Estado. A sociedade comete violência contra as mulheres quando, por exemplo, ainda no século XXI, corpos femininos são usados para vender produtos, são usados como gancho para atrair, para vender a cerveja, para vender o carro, para vender o seguro. A sociedade vai dizer que aquelas mulheres, para serem suficientes, para serem vistas, para serem notadas, precisam estar na companhia de um homem. Quando mulheres que decidem não ter filhos são questionadas por essa decisão. Quando mulheres que decidem não casar são questionadas por essa decisão. Ou quando as mulheres que têm filhos decidem, além de ter filhos, cuidar da sua carreira, ter uma vida acadêmica, também são questionadas por isso, porque estão abandonando as suas crianças, porque não são mães o suficiente. Também é violento que mulheres trans e outras feminilidades e outras mulheridades sejam questionadas como se houvesse um padrão correto do que é ser mulher. E esse padrão não é só um corpo cis, porque não basta ser um corpo cis para a sociedade reconhecer essa mulheridade, porque as mulheridades são validadas não só pelo corpo cisgênero, mas também pela estética. E aí a gente chega naquela violência mais comum, na qual se enquadra principalmente a violência doméstica, que no Brasil, inclusive, é bem definida, é bem determinada pela legislação, através da Lei Maria da Penha, mas que tem outras formas de manifestação, como perseguição, assédio, grave ameaça, o estupro. E essas violências todas, que não são necessariamente físicas, são as violências que ou vão mediar ou vão iniciar as violências físicas. Mas muitas acreditam que faz parte do dever, como esposa, como companheira, ceder à vontade sexual dos seus companheiros. E aí não só o ato sexual em si, mas práticas sexuais das quais elas discordam, mas faz aquilo para manutenção do casamento. Ser obrigada a abortar, ser obrigada a engravidar, ser privada, ser proibida de utilizar métodos contraceptivos. Tudo isso são violências sexuais. Então o feminicídio não é uma violência que surge espontaneamente do nada. Ela decorre de várias outras violências. Porque a violência contra as mulheres não é um problema das mulheres. Na violência contra as mulheres nós somos as vítimas, as sobreviventes, as que lutamos umas pelas outras. A violência contra as mulheres é um problema dos homens, quando a gente fala dessa violência intersexual, mas é um problema de toda a sociedade. Então é importante que em cada lugar
nas faculdades, nas universidades, nas escolas, na reunião de bairro, na reunião do sindicato, na reunião de amigos, naquele aniversário da colega, se problematiza a violência contra as mulheres, porque são os homens que ocupam os lugares de destaque no poder público, são os homens que ocupam lugares de destaque na sociedade, são os donos das empresas, os empregadores, os deputados, todos os parlamentares, a maioria dos gestores municipais e estaduais. Qualquer doença que matasse 4 pessoas por dia seria tratada como pandemia. E o feminicídio é isso. No Brasil, 4 mulheres morrem todo dia, na mão de companheiros ou ex-companheiros. Então nós temos uma pandemia de violência contra as mulheres e a gente precisa tratar isso com a devida seriedade. Camila era estudante de Direito e era pessoa alegre, feliz, gostava de brincar. E por consequência do destino encontrou esse ex-capitão, né, que começou a namorar com ela e chegou a fazer essa tragédia assassinando ela. O sonho dela era se formar, né, ser mãe, e uma pessoa que gostava muito de viajar também, se divertir, queria ser promotora, juízo, gostar dos outros, amar, fazer amizades. Ela gostava muito do meu pai, dos avós. Eu cheguei, eu como coração de pai, eu notei e falei para ela 3 vezes. Eu falei para ela 3 vezes, meu filho, esse rapaz aí, eu só olhando para ele, eu estou vendo que ele não lhe serve. Entendeu? E depois foi aparecendo os problemas. Aí ele apareceu com a clavícula quebrada, né? Acho que tinha caído da cama. Aí depois, uns 15 dias depois, acho que ele puxou o braço dela, acho que arrancou, deslocou os ossos, né? Aí foi quando a gente começou a desconfiar que ele estava violentando ela psicologicamente e torturando, porque até quando ele estava de serviço, ele ficava passando com a viatura na frente da casa da minha mãe, que ela estava na casa da mamãe, né? Tipo, fiscalizando ela. De noite, de madrugada, toda hora, que era pra ver se ela tava com alguém, não sei o quê, tinha muito ciúme. Aí foi o tempo que ela tava querendo terminar, se sair dele, né? Fazer o término do relacionamento, mas ele não aceitou e acabou matando ela. O mais difícil foi a falta dela, Pedro, o carinho, o beijo, o sorriso dela. Ela não conseguiu se sair dessa, né, se livrar dele, mas ela deixou o pai dela aqui para lutar por ela, como eu lutei, fiz vários tipos de manifestação e na imprensa, e até que conseguimos. E ele está preso, já está vai para 9 anos agora preso. Eu comecei a participar e ajudar todas as famílias que estavam sofrendo esse mesmo tipo aí esse mesmo caso do feminicídio. Aí se juntamos, sempre está se unindo a sua família e outro quando tem uma manifestação, quando tem assim, uma audiência, quando tem assim, um júri popular, a gente sempre está se unindo, algumas famílias, né? Eu queria dizer para todos os homens, né, todos os jovens aí, que não é pensar em bater e maltratar uma mulher, ou qualquer tipo, pode ser mulher, pode ser idoso, criança, que ele pense que um dia ele vai ter uma filha também, né? E que ele tem mãe, tem tias, se ele gosta, vai gostar de ver alguém maltratando elas, a mãe dele, as filhas dele, as tias dele, pessoa da família. Claro que não vai gostar, né? Peço encarecidamente para você pense 2 vezes antes de fazer besteira, porque depois que você fizer, vai sofrer você, vai sofrer sua família, vai sofrer a família da vítima também. Eu queria só falar para os pais, para as mães aí que vivem sofrendo essa mesma luta minha, né? Para que tenha força para lutar, não desista. Porque tenho certeza que todos nós fizemos o que tinha de fazer, entendeu? E que nossos filhos não conseguiram se sair, mas estão todos ao lado do Pai, ajudando a cuidar e livrar a gente de todo mal. Amém. Para você que você é mulher, você é jovem que esteja num relacionamento abusivo, peça ajuda, viu? Ou então ligue para 180, porque só assim seu caso vai ser solucionado e não poderá chegar de uma maneira trágica e poderá ser evitado logo do começo, entendeu? É o que eu peço para todos vocês. A violência não está só nas palavras proferidas, está no olhar, no julgamento, na forma como elas são recepcionadas, tratadas ao chegar em restaurantes, ao chegar em escolas, faculdades. Eu acredito que todas nós, que sejamos mulheres trans, mulheres cis e pessoas pertencentes aos LGBTQIA+, sim, sentimos medo de ser quem somos, pelo medo da rejeição, pelo medo da agressão.
A violência contra nós, mulheres trans, no Brasil, é a cada 5 minutos uma de nós é morta. Eu acredito que falta muita sororidade aqui no Brasil, falta muita humanidade nas pessoas de entender que é assim que nós gostamos de ser posicionadas. Por que essa dificuldade de nos respeitar, de nos tratar no ela, dela? Ultimamente tem tido uma guerra em relação ao uso do banheiro. E o que me deixa mais triste é que esta guerra está sendo começada e feita por mulheres cis. E o que me deixou mais triste foi um episódio que aconteceu aqui em Teresina, que um marido entrou no banheiro de um restaurante e agrediu a mulher cis por pensar que ela era uma mulher trans. Uma mulher cis foi agredida no banheiro porque teve a aparência com a mulher trans. Vocês entendem a gravidade de onde pode chegar o preconceito? Um homem entrar no banheiro feminino para agredir uma mulher por conta da aparência dela? A dor, eu acredito que seja a mesma, independentemente de sermos trans, cis, de cor escura, cor clara. A mensagem que eu quero deixar aqui é que não abaixemos a cabeça. A mensagem que eu deixo para as pessoas que não vivem, que não passam essa dor, que nós passamos todos os dias, é que deem amor, sejam luz. Se uma mulher trans entrar no banheiro, não se sinta incomodada, que eu tenho certeza que ela não vai fazer mal a você. Graças a Deus, eu tenho 24 anos, nunca sofri uma violência física, mas verbal, olhares, sofro todos os dias. Acredito que as palavras proferidas contra nós doem na nossa alma. Ela não fala como antes. Ela não ri mais como antes. Ela não é mais a mesma. E ninguém perguntou o porquê. Começou com ciúmes. Depois veio o controle. Depois os gritos. E agora, ela vive com medo. Ela pensa antes de falar. Antes de existir, Porque qualquer coisa vira um motivo Pra briga. para agressão. Para um tapa. ela já tentou sair. Mais de uma vez. Ele pediu desculpa. Prometeu mudar. Tudo recomeçou. Isso não é amor. Nunca foi. E você ouviu. Você percebeu, Você desconfiou. mas ficou em silêncio. E o silêncio. Também machuca. Também mata. Ser homem não é impor medo. Não é controlar. Não é ferir. Se você faz isso, isso é violência. Às vezes, ela não pode falar, mas ela pede ajuda. E quando ninguém faz nada, a violência continua. Pelo fim da violência contra a mulher. Não se cale. 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 Denunciar salva vidas. Ligue 180.